E agora é hora das informações, dos bastidores da pecuária, porque o Celso Ricardo vem com informações falando sobre a balança na indústria, a faca na hora do toalete, ou seja, todas as informações ao longo dessa semana, cada dia uma informação diferente, mostrando o que acontece do outro lado do balcão, principalmente da indústria. Porque agora, hora de bastidores da pecuária com Celso Ricardo. Olá, meus amigos do canal Tempo e Dinheiro, aqui quem fala é Celso Ricardo, estamos começando mais uma semana e o assunto de hoje é delicado. Mas antes de nós entrarmos no assunto referente à balança, e quando eu falo em balança do abate, tem duas situações importantes que o pecuarista brasileiro precisa estar atento, eu quero falar um pouquinho sobre tudo aquilo que incide direta ou indiretamente dentro da pecuária de corte. É muito importante o pecuarista entender que a pecuária de corte não se reflete apenas ao que está acontecendo dentro da sua propriedade rural. Investir em genética, manejo, alimentação, tecnologia é importante. Mas será que na hora da comercialização está valendo a pena? Então o pecuarista brasileiro ele precisa entender o universo como um todo. Nós já falamos de representatividade, nós já falamos de informação, nós já falamos de toalete de abate, nós vamos falar posteriormente da B3, nós vamos falar de mercados, mas o pecuarista brasileiro ele precisa entender e se envolver no universo total, porque eu tenho certeza, a partir da minha experiência junto ao setor frigorífico brasileiro, que a pecuária de corte ela sofre, com algumas atitudes erradas, tem prejuízos milionários ao longo dos anos, e eu acho que nada mais justo do que nós entendermos o que está acontecendo fora da porteira e agirmos em cima daquelas ações e atitudes que não estão sendo corretas para com a pecuária brasileira. Então, falando sobre balança do abate, tem duas situações importantes e que precisam ser também entendidas, trabalhadas, debatidas, e o pecuarista brasileiro ele precisa questionar mais. A primeira está ligada à comercialização dos seus animais. Será que vale a pena eu vender no peso da balança, no gancho, ou é melhor eu vender no peso vivo? Vai ficar aqui uma observação. Eu, Celso Ricardo, comercializaria todos os animais no peso vivo, porque aí não vai haver chance de dar alguma brecha, alguma margem para que algumas alterações aconteçam. Mas mais do que isso, é importante que o pecuarista entenda que ele está dando de graça para os frigoríficos uma renda extra e uma renda muito boa. Quando ele comercializa os seus animais no peso da balança, no gancho, ele está deixando de graça para os frigoríficos miúdos vermelhos, miúdos brancos, carne de indústria, couro e subprodutos que vão para a graxaria. O valor que gira ao entorno dessa doação do pecuarista para os frigoríficos é tremendo. E vale lembrar que os miúdos brancos, para os frigoríficos que têm um sistema de inspeção federal, ele pode ser usado praticamente 80% para o mercado internacional. Bucho, buchinho, verga e língua atingem ou alcançam valores muito bons no mercado internacional. E o frigorífico ganha de graça praticamente esses miúdos porque ele está pagando apenas pela carcaça. Nos miúdos vermelhos, o fígado e o coração atingem bons valores dentro do mercado interno, assim como fica também o lombinho e a fraldinha do diafragma. São produtos caros, inclusive a fraldinha do diafragma também pode ir para o mercado internacional. Então, dentro dos miúdos brancos e vermelhos, os frigoríficos que recebem esses produtos de graça conseguem preparar, manipular e colocar no mercado externo uma boa quantidade desses produtos. Sem falar na carne de indústria. Desossar uma cabeça hoje de um bovino pode pegar 1,2 kg, 1,6 kg até de carne. É impressionante os valores que são gerados a partir dessa doação da pecuária de corte para os frigoríficos quando eles comercializam, quando o pecuarista comercializa os seus animais no peso do gancho. Tem o couro e tem os subprodutos que vão para a graxaria. Então o frigorífico não perde nada, muito pelo contrário. Ele ganha esses produtos de presente, consegue manipular, a quebra na manipulação é muito pouca e boa parte desses produtos, como eu disse, bucho, buchinho, a verga, também a língua, assim como o próprio fígado e coração também podem ser exportados, os frigoríficos conseguem uma boa margem
de lucro a partir da comercialização desses produtos. Então, eu aconselho o pecuarista brasileiro a ter uma ideia mais próxima possível do ideal e começar a mudar essa realidade. A comercialização no peso da carcaça no gancho é muito favorável para os frigoríficos e prejudicial para o pecuarista. Bom, a outra situação, o outro assunto é muito delicado. Tanto é que no Brasil, há alguns anos atrás, já foi instituído que deveria ter a segunda balança no abate, mas o pecuarista por si só acabou não dando a atenção, devida sobre o assunto da balança, e isso acabou, de uma certa forma, ficando no esquecimento. A segunda balança deixou de existir porque haviam dúvidas e questionamentos com relação ao peso dos animais na hora do recebimento, do resumo de abate. É importante dizer que esses assuntos aqui tratados, eles são reais, eles acontecem. Mas também é importante a gente salientar que existem bons frigoríficos no Brasil. Frigoríficos que os pecuaristas podem negociar os seus animais com tranquilidade, porque são frigoríficos que têm as suas operações desenvolvidas e trabalhadas de maneira correta. Agora, se houver dúvida, eu tenho aqui nas minhas mãos um relatório chamado Relatório Gerencial de Abate. Aqui tem o nome do pecuarista, o município, o sexo dos animais, quantas cabeças foram, o peso bruto, a média de peso bruto que deu, o peso líquido, a média do peso líquido que deu e a diferença. Essa diferença é quando há, de uma certa forma, uma alteração no peso dos animais, no peso das carcaças, lesando o pecuarista onde existe uma diferença. Esse documento mostra para nós claramente onde existe e onde não existe, uma mudança de peso, uma alteração de peso das carcaças na hora que o pecuarista vai pegar o romaneio. Então, o pecuarista brasileiro ele precisa estar atento sim à linha de abate para fiscalizar de uma maneira mais intensa o toalete, mas fica aqui um conselho. É interessante o pecuarista estar também de olho na célula da balança e tomar nota dos valores, do peso ali registrado, para que ele possa confrontar na hora que ele pega o romaneio do abate e ali ele terá certeza se houve alguma alteração ou não. Volto a dizer que este relatório, ele se chama Relatório Gerencial do Abate. Aqui existe todos os registros da balança para o faturamento. E na hora que o pecuarista pega o romaneio, se ele tem os pesos, se ele tomou nota dos pesos dentro da balança do abate, na cédulazinha da balança do abate ali, na célula, desculpem, com certeza ele consegue confrontar e entender se houve ou não alguma alteração. Caso ele entenda que houve uma alteração, neste documento aqui fica claro e fica muito fácil observar se aí, de uma forma concreta, se houve ou não manipulação nos pesos das carcaças. Então, pecuarista brasileiro, fique atento a todas as operações, toalete, na hora da comercialização. Faço aqui a minha observação para o pecuarista negociar os seus animais a peso vivo, porque aí não fica dúvida com relação ao peso da balança. O pecuarista pode estar atento que ele vai vender e comercializar tudo aquilo que ele investiu dentro da propriedade rural. Ele não vai ganhar apenas em cima da carcaça, e entregar todos os produtos, oriundos da carcaça de graça para o frigorífico, e ele vai ter sim um ressarcimento justo por aquilo que ele negociou, com o frigorífico da sua região. Então, fique atento, pecuarista brasileiro, a pecuária de corte tem prejuízo sim, e está na hora de nós mudarmos esse cenário desfavorável para o pecuarista e para a pecuária brasileira. Fica aqui o meu registro, um forte abraço e até o nosso próximo programa. Obrigado, Celso. Até amanhã, até as informações do Celso Ricardo, nesse boletim especial no fechamento de mercado. Diariamente, segunda a sexta-feira, você encontra as informações no mercado de commodities, cambial, mercado acionário, informações do mercado do boi gordo e os comentários dos bastidores da pecuária com Celso Ricardo. A todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Eu volto logo mais com o relatório do USDA sobre qualidade das lavouras de soja e milho lá dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho, por volta de 17 horas, horário de Brasília. Ótima tarde a todos. E não esqueça de deixar aquela curtida, comentário e, lógico, compartilhar as informações aqui do TID.